Já não é novidade pra ninguém que Frieren se tornou um fenômeno mundial, batendo recordes e destronando animes que se mantinham no topo das listas há anos. Gostem ou não, é fato que esse anime fez algo grandioso não só pelos números que alcançou, mas também pelos corações que conquistou. E, consequentemente, é uma obra digna de atenção, respeito e estudo. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o que fez com que Frieren tenha conquistado tantos fãs em tão pouco tempo e como a escrita original, junto da adaptação primorosa feita pelo estúdio Madhouse, sob a direção de Keiichiro Saito, fizeram com que uma narrativa que de longe parece um simples clichê, conseguisse atingir proporções extraordinárias, tornando-se uma eminência que chegou ao topo. Sousou no Frieren é um mangá escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, que ganhou adaptação para anime na temporada de outono ou outubro de 2023. Usando um formato já validado por Oshinoko para sua estreia, onde 4 episódios foram lançados simultaneamente para causar um maior impacto, Frieren alavancou em popularidade, ganhando alta visibilidade mesmo sem nenhum grande hype prévio. Então suas notas decolaram e, para surpresa da comunidade, não baixaram mais. Frieren é basicamente uma fantasia na sua forma mais pura e a premissa também não é nada de outro mundo. Seguimos a história da maga Frieren, que, por ser uma elfa, tem a longevidade que lhe permite cultivar sua magia muito além do normal, mas, por outro lado, ela é ingênua e completamente alheia para interações sociais, não compreendendo o que significa manter vínculos com as pessoas ou cultivar relacionamentos duradouros. Parte disso é, obviamente, porque ela enxerga o tempo de vida dos humanos como algo quase efêmero em comparação aos milênios que pode viver. 10 anos passam como alguns meses e, tendo vivido sem essa sensibilidade ao afeto, acabou demorando para perceber a importância das pessoas em sua vida, e quando percebeu, já era tarde demais. O plot começa no que seria o fim de uma jornada. Frieren e seus companheiros derrotaram o rei demônio que ameaçava a segurança do continente, e após terem retornado de uma jornada de 10 anos, cada um seguiu seu caminho. O tempo passou e quando Frieren voltou para reencontrar seus companheiros, começou a tomar consciência da proporção dos seus sentimentos. Pouco tempo depois, o herói Himmel morreu de velhice logo após sua última viagem com seus amigos, e Frieren, vendo como a vida de seu amado companheiro chegou ao fim, é tomada por sentimentos novos. Isso tudo é um prelúdio para a verdadeira jornada que Frieren está prestes a embarcar. Ao fazer uma última visita ao seu ex-companheiro Heiter, o monge degenerado, ela encontra um homem mudado, um senhor de idade preocupado com apenas uma coisa: quem cuidará de Fern, a garotinha órfã que ele adotara. Em um último esforço, Heiter consegue convencer Frieren a ser a mestra de Fern e seguir tutelando a garota após sua morte, o que Frieren reluta em aceitar, mas acaba cedendo como o último pedido do companheiro. Assim, a nova jornada de Frieren começa. Como eu disse, o plot é bem simples e chega até a parecer clichê, mas acredito que esse seja o ponto. Mais vale uma proposta simples, mas bem feita, do que algo excessivamente complexo que não pode ser executado. Então, com uma motivação singela, Frieren começa a abrir seu coração para as pessoas e, iniciando sua nova jornada com Fern e Stark, um aprendiz de seu outro companheiro, Aizen, os três partem para o extremo norte, uma terra conhecida como Além, onde é dito que os vivos podem se reencontrar com os mortos. Quando descobre a possibilidade de se encontrar com Himmel, Frieren não pensa duas vezes. Essa é a proposta inicial de Frieren, um arquétipo de road trip focado num mundo de fantasia incrivelmente bem construído e nas motivações mais profundas que se possa imaginar. Como aprender a se relacionar com as pessoas importantes, compreender seus sentimentos e lidar com seus arrependimentos. Acontece que a beleza de Frieren vai muito além de uma premissa bem colocada ou de um mundo bem construído, e eu falo mais sobre isso mais pra frente. Os personagens têm suas motivações e personalidades bem definidas e expressadas, o que ajuda a passar ainda mais realismo. Tanto os personagens principais quanto os secundários são extremamente bem explorados, o que torna tudo ainda mais bonito. E não é apenas por serem bem escritos, mas porque você consegue simpatizar e se importar com eles. Sempre temos flashbacks apresentando a história deles e dando contexto a quem eles são e o que buscam. E isso tudo é entregue de uma forma natural e leve, então nem parece que estamos desviando do caminho para conhecer aqueles personagens. Kanehito faz exatamente como a premissa da história propõe. Os personagens vão sendo apresentados naturalmente, nós vamos simpatizando e quando percebemos, eles já estão nos nossos corações. Da mesma forma que acontece com Frieren, ela vai aceitando aos poucos a presença de todos ao seu redor e cada vez mais deixando seu coração ser preenchido com os sentimentos que essas relações criam e refletem. Ela vai cada vez mais compreendendo o que é amar e ser amada, aceitar e ser aceita, e essa é uma das belezas de Frieren. A sutileza com a qual somos apresentados aos personagens, ao mundo e ao contexto como um todo é digna de reconhecimento. Não temos infodumps, nem falta de justificativas ou motivações. Tudo é explicado de forma natural e fluida, nos momentos que tem de ser, e na maior parte das vezes, conseguimos compreender muito daquele mundo e dos relacionamentos das pessoas simplesmente pelo contexto, pelas artes e pelos diálogos. É literalmente uma aula de show don't tell. Isso sem mencionar os flashbacks constantes de Frieren, comparando sua primeira jornada ao lado dos seus companheiros heróis e sua jornada atual, que dá a sensação de estarmos
acompanhando duas histórias que vão se completando, como um quebra-cabeça que vai nos mostrando o porquê de tudo e faz com que conheçamos cada vez melhor cada um daqueles personagens e lugares. Somado a tudo isso, a construção do mundo é sólida, as ações dos personagens têm consequências e tudo é consistente. Por isso é praticamente impossível não pensar na Terra-média ao assistir Frieren, sem tirar o mérito da sua construção única, é claro. É que tudo é tão impressionantemente bem construído que não tem como não trazer nossas referências de outros mundos bem estruturados à mente. Por isso eu me sinto confortável em fazer essa comparação. Ademais, quanto à premissa, ela progride num ritmo confortável e nos recompensa constantemente, seja com momentos emocionantes ou felizes, o que faz com que continuemos engajados esperando pelo próximo desdobramento. Como eu já disse, a construção do mundo é séria e as ações dos personagens têm consequências, e a morte é algo real. Por isso também sentimos certo suspense e ficamos apreensivos pelo bem-estar dos personagens, que nesse ponto já são importantes o suficiente para não querermos perdê-los. Enfim, eu acho que eu poderia ficar falando por horas sobre a construção narrativa e dos pontos sólidos que a obra tem, mas acho que posso resumir dizendo que hoje em dia, poucas obras, principalmente entre os animes, têm a coragem de assumir um mundo sério e lidar com as consequências até o final. E essa coragem, para mim, é algo digno de reconhecimento. A arte é simples, mas linda e deslumbrante em muitos momentos. Acho que a paleta de cores suave ajuda a passar um tom leve, mas a forma como as paisagens e expressões dos personagens são mostradas faz com que sintamos a seriedade do ambiente e não nos deixe esquecer a hostilidade que o mundo pode guardar. Esse é um feito não tão simples de se realizar e é sem dúvidas um mérito dos artistas por conseguirem incorporar no visual a essência da construção do mundo e passar as informações necessárias por meio das cenas. Desde a fotografia até a iluminação e efeitos visuais, tudo parece ter sido tratado com carinho máximo em cada pixel, o que acaba ajudando para a criação de uma ambientação única, com tudo o que se tem direito para a imersão naquele universo. Isso é cinegrafia na sua melhor execução e que nos transporta para esse mundo de fantasia numa imersão incrível. E para completar o trabalho excepcional dos artistas e designers, sem mencionar as artes originais de Tsukasa, que serviram de base para tudo, os animadores não ficam para trás e conseguem dar vida às cenas com sutileza e fluidez. As cenas de ação são bem animadas, frenéticas e fluidas, e as cenas mais paradas também. Acho que isso surpreendeu muita gente. Na maioria dos animes, as cenas mais simples e que não requerem muita animação são geralmente feitas com quadros estáticos e semi-estáticos, mas aqui temos frequentemente cenas extremamente bem animadas, nos mínimos detalhes, nos momentos mais inusitados. É claro que também temos os quadros estáticos e semi, mas a fluidez não é economizada nem nas cenas que poderiam ser, e essa animação excepcional é usada para enfatizar ainda mais as sutilezas e o drama em vários momentos, dando ainda mais vida aos personagens e acentuando seus traços únicos e suas personalidades. As cenas de ação são memoráveis, ainda mais porque são elevadas com a trilha sonora, e os momentos mais emocionantes são amplificados pela beleza das cenas deslumbrantes. Tudo é bem colocado para contribuir com a energia que precisamos sentir, e como resultado, emoções e sentimentos são muitas vezes transmitidos apenas pelos visuais e pela música, sem a necessidade de palavras. Por isso é fácil dizer que Frieren é um power fantasy, uma fantasia com ambientação única e memorável que nos enche de sentimentos e provoca nossas emoções mais humanas, como a própria premissa da obra se propõe a explorar, ao mesmo tempo que sua sutileza deixa muitas lições no ar para que as peguemos, como mensagens não ditas e sentimentos implícitos na beleza das cenas e expressões. É realmente uma experiência de ler o ambiente, como os japoneses dizem, junto de captar os sentimentos e sutilezas expostos na obra, sejam pelas cores, construções de cenas, músicas, diálogos. Afinal, para transmitir tudo que um autor quer transmitir, cada detalhe conta, e o diretor Keiichiro merece destaque pelo papel excepcional que desempenhou, não só em transmitir tudo isso, mas na adaptação como um todo. Eu sou bem chato pra áudio e trilhas sonoras no geral, mas nesse caso eu não tenho nem o que falar. Todas as trilhas são impecáveis, desde as aberturas e encerramentos feitos por grupos gigantescos e famosos no Japão e no mundo, com destaque para Yoasobi e Yorishika, até as OSTs. Algumas pessoas ficaram comparando a primeira abertura com a de Oshinoko, por serem ambas do grupo Yoasobi, dizendo que ficaram decepcionadas, mas eu, sinceramente, preferi muito mais Yusha. Não que Idol seja ruim, até porque ela teve muito mais visibilidade, mas eu acabei gostando muito mais da forma como Yusha incorporou a essência de Frieren e conseguiu transmitir o que eu acredito ser o ponto principal da obra. Já as OSTs foram compostas para elevar a natureza de fantasia da obra e intensificar ainda mais todos os sentimentos transmitidos e a ambientação. Uma das trilhas que teve mais destaque foi Zoutrak, por ser perfeita para cenas de ação, mas todas elas são, sem dúvidas, perfeitas para Frieren e caem como uma luva, somando ao aspecto visual para exaltar a essência da obra ainda mais. Os efeitos sonoros são precisos e únicos, seja em explosões, feitiços lançados ou até mesmo nos simples passos das pessoas. Eles mantêm o padrão de qualidade que as trilhas exigem. Já as vozes, como sempre, são executadas com primor. Eu assisti com áudio original e os VAs japoneses nunca decepcionam. Eles conseguem transmitir não só emoções, mas também a essência de cada personagem, dando vida à personalidade de cada um, dando ainda mais brilho para cada momento e cada diálogo, o que contribui para uma experiência ainda mais realista, única e marcante. Acho que essa é mesmo a palavra mais adequada, uma experiência.
É claro que isso é só minha opinião, mas sem desmerecer tudo que eu acabei de falar e todos os pontos que devem ser exaltados, acredito que o fator principal que fez com que Frieren se tornasse tão relevante, principalmente nesse momento que vemos na sociedade, é sua temática. É inegável a sensibilidade e carência das pessoas por afeto sincero e a forma como os relacionamentos estão ficando cada vez mais frágeis e efêmeros. E Frieren toca bem nessa ferida, em como nós, como pessoas que estão predestinadas a viver, interagir uns com os outros e eventualmente partir em caminhos diferentes, devemos valorizar o que realmente deve ser valorizado. Familiares, amigos, amores, entes queridos no geral. O tempo que temos para passar com as pessoas importantes e que muitas vezes desperdiçamos fazendo coisas que não têm sentido nenhum, ou até pior, com brigas, discussões, desentendimentos bobos que não foram resolvidos simplesmente porque nenhuma das partes deu o braço a torcer. Arrependimentos. No final, o que realmente importa não é o destino, mas a jornada em si. O que realmente importa são as descobertas que fazemos, as pessoas que conhecemos pelo caminho, as novas amizades, as refeições que comemos juntos, os sentimentos que desenvolvemos e cultivamos. E, por mais triste que seja, que a vida sempre continua, seja com as pessoas importantes e especiais para nós nela ou não. E Frieren é sobre tudo isso, sobre aprender a superar, aprender a conviver e amar, a aceitar o que nos é oferecido e a crescer junto das pessoas. É sobre viver sem ter arrependimentos. Frieren não chegou ao topo apenas por ser uma história primorosamente bem escrita, por ter uma arte singela e espetacular, uma animação fluida e detalhada, uma trilha sonora emocionante e memorável, ou por ser uma adaptação digna de dar inveja aos fãs de muitas obras. Frieren tem sim tudo isso, além de ter também o carinho e amor de cada pessoa que trabalhou em sua produção, evidentemente gravada no resultado final. Mas, apesar de ter tudo isso, o que torna Frieren ainda mais especial é sua temática, que trata das coisas mais importantes para nós, seres efêmeros. O tempo que passamos com quem amamos. Por isso, aproveite o tempo que você tem com as pessoas que são especiais para você. Muito obrigado por assistir e se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aqui que muito provavelmente você vai gostar também.